Maria, a mãe de João Marcos. Vocês hão de se lembrar de que Pedro, na noite em que o anjo o libertou da prisão, foi à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Atos 12. Naquela noite, realizava-se nesta casa uma reunião de oração. Era uma reunião especial com o propósito de orar em favor de Pedro, e o Senhor ouviu e atendeu, ainda enquanto oravam. Eu, porém, temo que aqueles irmãos ali reunidos, como talvez muitos de nós hoje, não tivessem muita fé, visto que, quando Pedro chegou, batendo à porta, e Rode, a criada que ele deveria abrir, anunciou que ele estava ali, e eles não queriam crer. Disseram que estava louca. Como ela persistiu em afirmar que era ele, pensaram então que fosse seu anjo ou seu espírito. Marcos era um primo ou sobrinho de Barnabé, Colossenses 4:10. E Pedro, em sua carta que escreveu na Babilônia, o chama de meu filho, 1 Pedro 5:13. Tanto a mãe como o tio de Marcos eram cristãos dedicados, e os bons laços que tinham com Pedro talvez já viessem desde a sua infância. Além disso, os crentes se reuniam na casa de sua mãe. Todos esses fatores devem ter sido relevantes para que o jovem Marcos seguisse o Senhor já desde cedo. Alguns acreditam ser ele aquele jovem que, tendo coberto seu corpo nu com um lençol, seguia o Senhor no jardim do Getsemane. A Bíblia relata assim: e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Marcos 14, de 51 a 52. É somente Marcos quem relata esse ocorrido, mas não temos certeza de que ele tivesse sido esse jovem. A casa de Maria era tão ampla que havia condição de os crentes se reunirem ali, e ela a franqueou para esse fim. Barnabé tinha um campo que vendeu e cujo preço depositou aos pés dos apóstolos. Aparentemente, essa família era rica e beneficente. Quando Barnabé e Saulo trouxeram a oferta de Antioquia para os irmãos na Judéia, encontraram João Marcos ao voltarem de Jerusalém. Levaram-no consigo. Isso talvez aconteceu um pouco antes de Barnabé e Saulo serem enviados pelo Espírito Santo em sua primeira viagem missionária. João Marcos foi com eles na condição de auxiliador ou servo. Atos 13, versículo 5. Não demorou muito e depararam-se com circunstâncias difíceis e perigosas. E João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Atos 13, 13. Por que será que voltou? A palavra cala teriam sido os perigos ou as dificuldades do caminho? Seria a saudade de sua mãe ou ainda outro motivo? Seja o que for, não devemos considerar seu gesto como seguir ao Senhor. Voltamos a ouvir dele quando Paulo e Barnabé vieram à grande assembleia em Jerusalém, que examinou a questão de aplicar ou não a lei às nações. Atos 15. Paulo e Barnabé retornaram a Antioquia e, passados alguns dias, Paulo disse a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. Barnabé queria que novamente levasse consigo seu jovem sobrinho, mas a Paulo não lhe pareceu bem levarem aquele que se afastara, não os acompanhando no trabalho. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Foi uma contenda muito triste, e desde então já não lemos mais que Paulo e Barnabé tenham trabalhado juntos. Bonito é que este não é o fim da história. Ainda que passem quase 20 anos até que novamente ouçamos de João Marcos,
20 anos perdidos na obra, até onde podemos deduzir da palavra de Deus. Perdidos devido à covardia e infidelidade. Não ouvimos nada de arrependimento. Pode até mesmo ser que, segundo o exterior, ele tenha prosseguido trabalhando na obra do Senhor. Mas este caso devia ser um chacoalhão para nossos corações. Ele foi um servo que se resignou, e parece que esse foi o motivo de ter sido posto de lado. Quem sabe ele foi passar um bom tempo junto a Pedro, na Babilônia. 1 Pedro 5,13. Realmente haveria alguém mais indicado que Pedro para restabelecer ao reto caminho um servo que caiu? Pedro podia recordar a Marcos sua própria queda, que certamente já lhe era conhecida. Podia mostrar-lhe que agora não precisava considerar-se inaproveitável para o serviço, visto que há um restabelecimento. Para o restabelecimento de Pedro, bastaram uns poucos dias. Para Marcos foram necessários muitos anos. Mas há um caminho de volta, e assim encontramos Marcos em Colossenses 4, versículo 10, em Roma, junto a Paulo, um homem que outrora tanto se opôs a levá-lo consigo na obra. Assim deveria ser. Não nos é descrito como foi o reencontro de Marcos e Paulo, mas fica evidente que a antiga falta foi apagada. E Paulo escreve: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Ele tem sido o meu consolo. Eles têm sido o meu consolo. Temos a impressão de que Marcos foi acolhido novamente, mas agora tudo foi posto em ordem. Aquela antiga falta foi posta em ordem e as falhas foram perdoadas. Marcos é agora um consolo para o prisioneiro Paulo. Os dias vão ficando mais tenebrosos, a maioria vai desanimando e quase todos abandonam a Paulo. Mas Marcos permanece fiel e devoto ao lado dele. Ele aprendeu bem a lição. Em 2 Timóteo 4,11 lemos: Somente Lucas está comigo. Toma consigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Como é bonito ver que Marcos está plenamente restabelecido ao seu antigo lugar, útil para o ministério, para o serviço. Ali onde ele outrora tinha sido inútil. Os dias passaram e Paulo agora procura por Marcos. Paulo já não está mais em sua própria casa que alugou, mas num terrível calabouço romano. Da história sabemos que o calabouço era uma cela subterrânea, úmida e escura, cuja única abertura era um buraco pelo qual desciam os prisioneiros. Podemos entender que foi ali, nesta prisão, que Marcos se encontrou com Lucas, o médico amado, o único que estava com Paulo. Juntos eles compartilham a rejeição e o perigo de poderem servir ao velho apóstolo, que agora somente espera pela ocasião de sua partida. E desde então Marcos e Lucas mantiveram estreitos laços. O servo caído, mas restabelecido, nos legou o relato de servo que jamais falhou, o Evangelho segundo Marcos. E o médico amado Lucas nos escreveu o relato do grande médico que como homem viveu aqui entre nós, homens. O meu propósito nesses estudos tem sido focalizar o relacionamento entre pais e filhos. Tenho a impressão que desta vez eu quase perdi isso de vista. A esse respeito, o que nos ensina a história de João Marcos, eu creio que seja o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar
e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Pode até mesmo ser que, dada a sua vontade própria e índole carnal, o seu filho se afaste do caminho por algum tempo. Mas, quando for velho, o Senhor o conduzirá de volta ao seu antigo caminho. Então, caminhará no caminho que deve andar. Eu creio e espero que seja esta a lição contida nessa história. Ao menos é o ensino que ela me trouxe.